vai acontecer daqui a pouco, quanto mais daqui a um ano. E pensando nisso, eu lembrei da vida de José. A vida de José, lembro, não sei dos irmãos que estavam aqui e dos que estavam os que lembram, mas eu postei esses dias, consegui postar aí, e no YouTube coloquei no grupo da igreja duas pregações das cinco pregações que eu fiz na série sobre crônicas. E lá no início, na primeira, esse está no vídeo, eu falei sobre atos e cenas, né? Quando você está num teatro, os atos são aqueles momentos mais longos em que as cortinas se fecham, o cenário é mudado, né? Então é um outro momento da história. E as cenas são unidades básicas, então todo ato é dividido em cenas. Então você imaginar a vida de José, você percebe que são atos, que são momentos bem estanques da vida de José. Primeiro momento, José é um filho mimado, muito paparicado pela mãe e pelo pai, odiado por causa disso por seus irmãos, e que tem um sonho de que o sol, a lua, as estrelas, ou seja, o pai, a mãe e os irmãos vão se dobrar diante dele, ele vai governar sobre seus irmãos e sobre seu pai. Imagine, hoje já seria um absurdo, imagine naquela cultura, né? E aquilo gera um ódio ainda maior. De repente, seus irmãos fazem um complô, planejam matá-lo. A história tem uma virada. Mas ao invés de matá-lo, passam um pessoal, os mercadores, vendem ele como escravo, e ele vai para o Egito. O seu destino muda de novo. No Egito, ele se destaca lá na casa que ele está servindo, e vira o mordomo principal, o chefe dos outros escravos. Dá uma melhorada. Aí a mulher do seu dono, não era só um chefe, era um dono dele, né? Então tenta, ele rejeita, ela o acusa, ele vai preso injustamente. Mais uma vez a depressão, mais uma vez um vale na vida dele. Lá ainda ele se destaca e acaba sendo um preso de confiança. Passa a ser responsável pelo cárcere e cuidar dos outros presos. Toda vez a vida de José vai e vem para cá. Quando parece estar matando, está lá para derrubar ele de novo. E José não sabe o fim da história. Eu não acredito que o José ainda dizia, mas aquele sonho foi de Deus. Perfeição! Não pode ser de Deus. Como seria de Deus um negócio que fez piorar para a vida dele? Aí eles têm uma esperança porque é um preso que ia pular para ser um dos caras lá do faraó. Passa o tempo e o cara nem lembra dele para devolver o favor. E José está sem esperança. José não tem expectativa do que ia acontecer no final. Surpresas atrás de surpresas. Quando parece que melhora, piora de novo. Talvez se identifique a sua vida. Pode ser que isso seja um retrato, um roteiro da tua vida. Como o salmista que diz, Senhor, eu ando em sofrimento desde a minha juventude. Crente é feliz, feliz, feliz. A vida é dura para todo mundo. E ser crente não livra a gente de sofrimento. Pelo contrário, às vezes traz muito mais sofrimento. O outro salmista aqui disse, eu estava escorregando, eu já estava perdendo a fé, eu estava chutando o balde. Eu já estava para desprezar Deus. Porque todo mundo se dava bem, todo mundo... E para mim era só sofrimento, e eu que temo a Deus. Mas a vida traz surpresas. E o salmista disse, aí, um certo dia, percebi a realidade das coisas. Percebi como de fato funciona a coisa. A vida vai dando viradas. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso nos impede de confiar nas nossas próprias forças. Por causa da nossa limitação. Mas nós podemos confiar num Deus que não só conhece, mas é o escritor da história. Ele escreveu a nossa história.
Ele sabe que no fim tudo termina bem. Tudo termina bem. Como aqueles filmes que dá tanta raiva, que o camarada apanha e apanha mais ainda. E você já sabe que no final ele vai ganhar. Mas se aquele filme fosse uma verdade, fosse a realidade, fosse a vida real, ele não tinha muita certeza se ia ganhar. Ele ia colocar tudo de si, mas apanhando. Quem poderia apostar nele? Quem poderia acreditar que no final ele vai ganhar? O pessoal que gosta do UFC, o IBF tem muita gente que gosta do UFC, viu? Poxa. A gente sabe disso, o camarada leva couro desde o início. Para se recuperar vai ser muito difícil. Nós for Rocky Balboa. Mas a vida traz surpresas pra gente. Quais as surpresas que você já experimentou? Quais as surpresas que você já experimentou? Quais os sonhos, os planos que você já viu frustrados? Que você tinha convicção de que ia acontecer? Talvez tenha lido aquele versículo que confirmou. Que você abriu assim, aí tinha certeza. Uma palavra que ouviu de alguém, achou que ia confirmar, mas deu tudo errado. Como é que você reagiu a isso? Você continuou glorificando a Deus? Ou você foi reclamar com Deus? Porque Deus, afinal de contas, é o Deus que realiza os nossos sonhos. É o Deus que dá a vitória onde a gente coloca a ponta do pé nosso. Eu estou pensando em viajar lá para a Casa da Moeda. Colocar meu pé lá. Estou precisando. Não é assim as coisas. Mas nós podemos confiar em Deus que conhece o futuro, que garante o nosso futuro e que sabe o fim da história. A vida é complexa, há muitas variáveis que fogem ao nosso controle. A vida é imprecisa, a vida traz surpresas, a vida sempre tem um futuro que a gente não pode conhecer, a gente não tem como conhecer, mas a vida também é frágil. Tiago é um livro, eu não sei se tem outro livro na Bíblia que seja tão interessante de ler quanto a linguagem que ele utiliza. Tiago é único, porque ele usa exemplos que são muito vivos, e a sua linguagem ele desperta. Tiago, eu acredito piamente que Tiago era um baita pregador. Baita pregador. Pela forma como ele escreve. Ele olha para você. Perceba. Mas é assim que eu me sinto lendo a Bíblia. Eu vejo Tiago diante de mim, especialmente nesses momentos que eu acho que eu vou fazer e eu vou acontecer a coisa, e olha para mim e diz: que é tua vida? Se enxergue, é o que ele está dizendo, se enxergue. A tua vida não passa de neblina. Neblina vem sem a gente esperar, e com pouco tempo ela vai embora sem pedir permissão. Você já tentou, quando a gente vinha de Nova Cruz às vezes, bem cedinho, 5 horas da manhã, no campo, você via aquela voar. É bonito demais, aquele campinho verde e aquela névoa cobrindo. Você pare seu carro com bastante segurança, liga o cinto alerta, desça, vá até lá e tente pegar assim, se escorre pelos dedos, você não consegue, não na sua mão, não é só algo passageiro, frágil, mas você sobre a sua vida. Quem de nós pode garantir mais 10 segundos de vida para si mesmo? Mais um dia? Quem de nós aqui pode garantir que chegará em casa vivo?
Mas ninguém quer pensar sobre isso. As pessoas estão fazendo plástica, as pessoas estão correndo para todo lado para não lembrar que a morte vai pegar ela também. Vai ter apenas um grupo pequeno que não experimentaram a morte um dia. Quando? Eu não sei. Hoje, daqui a 1000 anos, eu não sei quando é que Cristo vem. Salvo esse, a morte vem para todo mundo. E nenhum de nós pode fugir dela. Estávamos num 1º de maio, lá em casa. Alguns amigos, pastor Tiago, e alguns amigos, pastor Rodrigo, também amigo nosso no seminário. Estávamos lá, muita festa, carne, piscina, aquele negócio todo. De repente recebo uma ligação de alguém em desespero, dizendo: Oslan acaba de falecer afogado. Você não sabe quem é Oslan, mas eu vou dizer. Na época, meu melhor amigo estava há cerca de 12 meses para se casar, aos 22 anos de idade, com uma amiga nossa, também, casal amigo nosso, ativo na igreja, no reino de Deus, amava evangelizar, servia, tocava bateria. Nós seríamos os padrinhos, eu e Simone. E ele morreu. É assim a vida. É assim a vida. Para todos nós é assim. Uns vivem 90, 100, outros vivem 5, 3. E nenhum de nós pôde trazê-lo de volta. E nenhum de nós pôde impedir que aquilo acontecesse. Assim é a vida. A gente não quer ouvir sobre morte. Mas a morte nos lembra da nossa fragilidade, que nós somos nada mais que isso. E sabe, lembra muito a vida de Oslan? Tiago, não ele, mas o apóstolo Tiago estava junto com Pedro, com João. Esses são os relatados em Atos, mas os outros também. Num ministério de discipulado extremamente frutífero. Você lembra? Pedro pregou, primeira pregação naquela festa de Pentecoste, 3.000 de uma vez. E as pessoas iam crendo, até os sacerdotes iam crendo. E Tiago era um dos que estavam pregando, que estavam realizando milagres. De repente ele e Pedro são presos. Você lembra do fim de Pedro? As pessoas pregam sobre o fim de Pedro. E dizem que vai acontecer isso com você também. Deus vai libertar você da prisão. Deus vai mandar um anjo para resolver o seu problema. Porque quando a igreja ora, o Senhor resolve o problema. A igreja orou e Deus libertou Pedro. Mas ninguém lembra que Tiago, com ele, foi degolado. Quais os planos de Deus para mim? Eu não sei. Quais os planos de Deus para você? Eu não sei. Quanto tempo de vida me resta? Eu não sei. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Deus sabe. Deus conta os nossos dias. Eles estão nas mãos de Deus, estão sob o controle de Deus. Você não vai morrer enquanto Deus não quiser levar você para Ele. E no dia que Ele quiser levar, nada vai impedir. Nada. O melhor médico que você tiver, o melhor remédio que você tiver, nada vai impedir. Devemos lembrar isso. Você pensa na brevidade da sua vida, isso lhe leva à reflexão? Ou você apenas vai vivendo e fingindo que você não vai morrer nenhum dia? Essa percepção molda a forma como você vive. Quem sabe você tem vivido como aquele homem rico que Jesus contou a história. Eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, e quando eu tiver o suficiente, eu vou deitar numa rede e vou gozar a vida adoidado, gastando o dinheiro que eu juntei nesses anos de trabalho. Até um dia que ele morreu, e os seus planos foram cessados, e ele não pôde fazer nada. Ou você vai viver como Tiago, que ainda que viva pouco, vai viver bem. Que ainda que tenha uma vida curta, não vai ter uma vida pequena.
como disse certo autor. E eu vou repetir, ainda que tenha uma vida curta, não vai ter uma vida pequena. Porque a sua vida vai ser medida diante de Deus por quanto você glorificou a Deus nela, por quanto você brilhou nela, por quanto você viveu e foi igual a Cristo e glorificou o nome dele, não por quanto tempo você teve de vida. Porque diante de uma eternidade, que diferença faz 30 ou 60? Mas a gente vive a vida debaixo do sol. A gente só conta a vida, morreu muito novo. A gente só conta a vida em dias. Mas isso é uma gotinha, isso é uma partícula de uma existência que nunca vai ter fim. Não faz diferença, gente. Aliás, Oslan está muito melhor que eu. Estou tendo raivas e dissabores aí com a situação do nosso estado. Ele não tem mais nada disso. Ele quer só sorrisos. E lá, como aquelas almas debaixo do trono, Senhor, quando é que o Senhor vai terminar essa história? Volta logo para a gente ver a redenção completa. Quando o Senhor vai trazer justiça de uma vez. É só isso que eles pensam. E glorificando Santo, Santo, Santo. Mas a gente se apega demais à vida. A gente considera ela preciosa demais. E a gente acha bonito quando Paulo diz, mas a gente não vai viver o que Paulo disse. Eu não considero em nada que a minha vida tenha valor algum. Porque o único valor que tem é eu ser instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho. Fora disso, a vida não tem nenhum valor. Isso deveria ser a tônica e o lema de todo crente. Mas não é. Porque a gente acha que consegue reter a vida na mão. E a gente não consegue. E chego na conclusão. Já era 2 da manhã, eu estava fazendo essa conclusão. E me veio uma lembrança. Eles não sabem como eu gosto de filmes, né? Sempre, filmes e livros, estou sempre citando alguma coisa. E eu lembrei do filme Premonição. Muita gente não assistiu, tem gente que tem medo. Mas no filme Premonição, é um grupo de pessoas que numa certa circunstância vai morrer. Todo mundo vai morrer, mas eles não sabem que vai morrer, lógico. Mas alguém da cena que vai acontecer e percebe que está tudo igual e que vai acontecer como ele acaba de sonhar ou ser revelado a ele, não explica como é isso. E ele então faz algum estardalhaço e um grupo de pessoas sai do local. Todo mundo morre, esse grupo não morre. Mas como a morte tem um plano e o plano tem que ser concretizado, esses que escaparam vão ter que morrer. Então, a tônica do filme é esse povo tentando impedir a morte de levá-los. Isso é o filme. E alguém como Simone, por exemplo, não é o meu caso desse filme, mas Simone fica torcendo para eles conseguirem. Você sabe que alguns vão morrer e no final pelo menos um fica vivo. Porque você já sabe o final da história. Só não sabe talvez quem vai ficar vivo, mas você já sabe o final da história. Mas sabe o que eu percebi nesses meus devaneios existencialistas? É que não tem graça nenhuma viver desse jeito. No primeiro filme, um rapaz, o protagonista, no momento, ele vai para uma cabana no meio do nada e se isola de tudo para não morrer. Mas sabe o que acontece? É que no momento que ele fica fugindo da morte, ele deixa de viver. Ele não pode mais namorar, ele não pode mais passear, ele não pode mais ver o pôr do sol. Ele tem que ficar trancado num canto, numa sala fechada, onde não tenha perigo nenhum, e viver ali. Qual é o sentido de uma vida desse tipo? Eu gosto mesmo é do cara que bate no peito e diz, se a morte quiser me pegar, venha. Porque para viver assim eu não quero. E vai embora, e morre. E morre. Você sabe que no filme esse cara vai morrer. Mas ele não deixa a morte delimitar como é que vai ser a sua vida. É desse tipo que eu admiro. Não fica aprisionado, porque ele quer viver. E o cristão quer viver, e Deus tem
proposto para ele. E é por isso mesmo que até hoje, possivelmente, quase que com certeza nas últimas 24 horas, alguém morreu neste mundo porque não quis renegar o seu Cristo. Alguém perdeu seu emprego hoje porque não abriu mão da sua fé. Porque considerou que o emprego e que a sua própria vida não tinha valor nenhum em Jesus. E que por isso não permite que não só a morte, não permite que circunstância alguma, nem altura, nem profundidade, nem autoridade, e nem qualquer outra criatura, nem circunstância vai separá-lo de Cristo e vai impedi-lo de subordinar sua vida a Deus e de levá-lo a viver o que Deus planejou para ele, ainda que seja a dor que me una a ti. Lembra dessa canção? Você tem coragem de cantar essa canção? Senhor, se for preciso que a dor venha para me unir a ti, eu prefiro a dor. Qualquer tentativa de achar uma vida segura longe de Deus é uma ilusão. Nós não somos capazes de prever o futuro, nós não somos capazes de controlar as circunstâncias, nem ao menos podemos assegurar a nossa própria existência, mas nós podemos confiar naquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Nós não precisamos, nós não devemos temer o futuro, mas precisamos aprender a conduzir a nossa vida na dependência de Deus, como um barco sem leme e sem remo, apenas guiado pelo vento do Espírito. Só a vela. É isso que Deus quer da nossa vida, que sejamos barco à vela, que a gente tenha do porto seguro. A gente quer ir para o porto seguro, mas o vento está soprando por meio da tempestade. Se o Senhor quer, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. E que a expressão "se Deus quiser" não seja um mero clichê. Se Deus quiser, eu farei. Se Deus quiser, eu irei. Apenas da boca para fora. Uma expressão sem significado real para nós. Mas que, se Deus quiser, seja a expressão de nossa confiança no grande tecelão, que sabe o fim desde o começo. E que faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que foram chamados para o seu propósito. Amém.